E aí, meus amados, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre coisa boa, velho. Hoje a gente vai falar sobre Jesus Cristo. Se tem alguma coisa boa pra falar, eu não sei o que é a não ser Jesus Cristo. Sem muita enrolação, a gente vai falar justamente sobre isso. Sobre fala, sobre palavras, sobre o que você anda falando ultimamente. O que você anda proferindo com a sua boca? Que tipo de palavra você anda falando? Você anda mais agradecendo ou você anda só se xingando? Reclamando, maldizendo, fofocando. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre isso, em cima do que as escrituras dizem, né? E eu quero começar lendo um provérbio que está lá no capítulo 18, né? Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia e isso é uma bênção. É um provérbio que fala justamente sobre isso e ele vai abrir o tema desse vídeo, né? Ele está lá no capítulo 18, no versículo 21 e diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la certamente comerão do seu fruto. Vamos lá, o que eu quero que você entenda primeiramente? Que a palavra ela tem poder. Toda palavra proferida da sua boca tem poder. Eu quero ler com você, eu nem ia ler esse versículo, mas já que eu falei, então vamos ler. Eu vou começar do comecinho e vou pulando algumas partes só para eu passar o que realmente eu quero passar para você. A gente vai ler Gênesis do capítulo 1. Vai ler a primeira palavra da Bíblia, certo? Tá lá no comecinho. Seguinte: Deus criou os céus e a terra, certo? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 5, Deus chamou a luz de dia. Versículo 6, depois disse Deus. E no versículo 8, ao firmamento Deus chamou o céu. Versículo 9, disse Deus, e Deus viu, e Deus disse, e Deus chamou, e Deus falou, e Deus... Cara, o que eu estou dizendo com o que eu quero dizer lendo esse versículo aqui? Que a palavra tem poder. Deus, ele criou os céus e a terra e tudo o que há no universo através do quê? Através da palavra. Quando esse mesmo Deus que criou o universo se fez carne e osso em Jesus Cristo, ele foi expulsar os demônios dos endemoniados, foi curar a lepra, foi fazer paralítico andar, foi fazer cego ver. Como que ele fez isso? Ele fez através da palavra. Que tudo que você fala, tudo que você externaliza com a sua boca tem muito poder sobre a vida de outra pessoa e tem muito poder sobre a tua vida. Todo aquele que segue a Jesus Cristo é inevitável, é inaceitável não viver uma vida de oração. E o que é a oração? A oração é uma troca de ideia com Deus. Uma oração é muito mais do que pedir, é muito mais do que ficar pedindo, do que ficar mendigando. É uma troca de ideia, é conversa, sabe? É palavra, é você falando com Deus, é você falando com o alto, é você deixando o Espírito Santo que habita em você falar através de você. O Espírito Santo, ele não vai fazer você voar por aí, ele não vai fazer você se teletransportar. Puf, você apareceu lá não sei na onde. Ele vai falar e ele vai traduzir tudo que você está falando até Deus. E isso é muito bênção, porque o poder da nossa fala é indescritível e muitas pessoas acham que não é assim. Eu quero contar um testemunho meu aqui muito significativo para mim. O que acontece, né? Antes de eu me converter, e quando eu falo me converter, eu não quero que você entenda me converter para uma religião A ou B. Eu quero que você entenda me converter para Jesus Cristo, que é isso que é o real significado da conversão. Lembro que de cada 10 palavras que saía da minha boca, 7 era xingamento, 2 era reclamação e uma era falar mal de alguém ou rir de alguém. Quase parte do meu vocabulário ficar maldizendo outra pessoa, maldizendo alguma situação, reclamando, murmurando, nada tava bom, sabe? E fazia parte do meu vocabulário falar palavrão e tal. Até numa... Meu Deus, mano. Até numa questão assim, nem pra xingar. Por exemplo, uma pessoa me chamava falando: pô, Caio, você não vai acreditar no que aconteceu, eu comprei um carro. Eu falava: pô, meu, que foda, né? Fazia parte do meu vocabulário. Quando eu entrei pra igreja, quando Deus começou a obra dele na minha vida, eu tava começando a entrar numa luta ali que eu tava vendo que eu não tava conseguindo. E eu falava: putz, cara, eu tô vivendo uma vida de igreja, tô querendo me aproximar de Cristo, mas eu continuo falando palavrão e parece que sai no automático, sabe? E eu lembro que numa oração, num dia que eu vim aqui em cima, inclusive, ler a Bíblia, eu tava lendo Efésios,
né? E eu lembro que eu orei antes de ler a Bíblia. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo parar de falar palavrão. Eu não consigo falar com a pessoa sem soltar pelo menos um palavrão. E eu sei que o Senhor não quer isso de mim. Então me dá alguma tática, me dá algum sinal, alguma coisa assim, me ajuda, sei lá. E daí eu lembro que no momento que eu tava lendo ali, meu pai me chamou pra jantar. E daí eu desci e coloquei Eu lembro que eu tinha uma folhinha que eu parava assim, ó, bem no meio da página. E no meio assim, em relação ao último versículo que eu li. E aí eu coloquei, fui jantar e voltei pra ler de novo. E daí tava marcado em Efésios 4:29, que eu vou ler aqui com você. Tá lá em Efésios 4:29. Tá escrito assim, ó. Aqui. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quando eu li isso, eu fiquei meio baqueado já. Eu já sabia de alguma forma ali que era o Espírito falando comigo. Porque para cristão não existe coincidência, não existe essa parada de coincidência. E eu lembro que nesse mesmo momento eu fechei a Bíblia e tentei discernir aquilo e abri o celular, né? E eu vi o versículo do dia, porque eu tenho um widget lá. Aí eu vi o versículo do dia do aplicativo e tava escrito Tiago, que é Tiago 1:26. Que tá escrito assim, se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. E sua religião não tem valor algum. Eu falei, cara, Deus tá falando comigo nesse exato momento. Naquele momento eu lembro que eu discerni uma coisa. Que se eu quisesse parar de falar palavrão, que se eu quisesse parar de reclamar sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre isso e aquilo, eu teria que fazer uma coisa. Me nutrir incessantemente por isso aqui, ó. Pela palavra de Deus. Eu teria que me encher completamente da palavra do Senhor. Eu teria que estudar, eu teria que, cara, ler de todas as formas, em todo tempo livre, e quando eu não tivesse tempo livre também. Mas eu teria que ler incessantemente, entender de uma forma racional, entender de uma forma espiritual tudo que está escrito na Bíblia. Aí sim eu pararia de falar palavrão. Aí sim eu viveria uma vida falando coisas, justamente o que Efésio acaba de dizer, uma coisa para edificar as outras pessoas. E desde então, é claro que, né, eu não sou perfeito. De vez em quando eu deito na minha cabeça no travesseiro e falo, nossa, por que eu falei aquilo? Porque não era para ter falado aquilo e tal, mas hoje eu nem penso, eu nem preciso lutar para parar de falar palavrão. Eu nem preciso lutar para não reclamar. Eu simplesmente não faço, eu simplesmente não falo, eu simplesmente fico quieto. Isso é uma bênção. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu vejo muito crente dentro da igreja, eu vejo muita gente que se diz cristã e, sabe, na hora do louvor, na hora da pregação, na hora que tá lá dentro da igreja, é só paz do Senhor, não sei o que lá. Vem pra fora e começa a fofocar, e começa a falar do outro pelas costas, da roupa que o outro tava usando, da forma que o outro tava falando. Começa a falar e fofocar e falar pelas costas, e isso não pode ser assim. Nós precisamos entender que a nossa palavra, a nossa fala, a nossa língua, ela tem poder não só sobre mim, mas sobre o outro também. Se o meu coração ele tá cheio de Deus, ele tá cheio da palavra do Senhor, ele tá cheio de Bíblia, de vida, quando eu abrir minha boca, as minhas palavras vão ser como vida nos ouvidos de outra pessoa. Mas se meu coração ele tá cheio de morte, cheio de reclamação, cheio de pensamento raivoso, cheio de ira, a minha palavra vai ser como morte no ouvido de outra pessoa. E ela vai ser morte na minha vida também. Eu lembro que antes de me converter, eu era um cara muito excêntrico. Eu falava alto, eu falava pra caramba, eu não deixava ninguém falar. Deus ele foi me nivelando, ele foi me moldando. Ele vem me moldando desde então. De glória em glória a gente vai sendo transformado, certo? Não é isso que a palavra diz? Eu quero ler outro versículo que tá em Tiago, tá? Eu vou ler Tiago aqui pra você. Eu quero que você preste muita atenção, velho. Muita atenção mesmo. Eu quero que você crava isso na sua cabeça. Capítulo 3, do versículo 9 ao 12. Com a língua bendizemos o Senhor e com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago está falando aqui? Tiago está falando que a nossa língua, ela não pode ser dividida, ela não pode estar no 880.
Ela não pode uma hora bem dizer ao Senhor, falar Deus, eu te amo e tal, e na primeira fechada do trânsito soltar um xingo. Em Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, o próprio Jesus Cristo fala: quem dera se você fosse quente ou frio, contanto que você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A gente tem que refletir, será que eu estou sendo usado como boca de Deus ou como boca de Satanás? Será que as minhas palavras estão gerando vida nas outras pessoas, estão gerando vida para mim? Ou estão gerando morte, estão gerando peso, estão gerando aflição, estão gerando culpa, estão gerando ansiedade nas outras pessoas? Cara, eu lembro, tô falando aqui, tô lembrando das vezes que eu falei alguma coisa grosseira, estúpida pra alguma outra pessoa e essa pessoa ficou triste, essa pessoa ficou mal. Talvez eu tenha acabado com o dia daquela pessoa, só pela forma que eu falei. Muitas vezes a gente tem briguinha besta pela forma que fala, porque falou grosseiro, falou estúpido, né? Não teve compaixão, não teve mansidão, não teve paz, não teve domínio próprio. Gálatas fala dos frutos do Espírito: paz, amor, mansidão, domínio próprio, calma. Eu quero ler também uma passagem que está em Mateus, capítulo 12, no versículo 36. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta por toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. O que Jesus está falando aqui? Faz uma autoanálise aí. Vamos pensar. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, se é de manhã, se é de noite, mas no dia anterior, tenta lembrar de tudo que você falou. Tudo que eu falei que foi útil para a vida de alguém e tudo que eu falei que foi inútil para a vida de alguém. Tudo que eu falei que me trouxe um peso, que me fez lembrar de uma aflição, que foi uma reclamação, foi uma murmuração, e tudo que eu falei que me trouxe uma paz, porque eu senti uma paz aqui. Faz essa análise. Mas acho que é isso. Acho que a gente tem que ter isso em mente. E o conselho para esse vídeo final é: se encham da palavra do Senhor. Sabe, eu não quero que você se torne um chato também. Não é esse o propósito do vídeo. Mas não tem o que falar, não sabe o que falar, fica quieto. Tiago 1,19 diz: estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Ouça mais, sabe? E quando for falar, fala alguma coisa que edifique o próximo, sem forçar a barra. Não precisa forçar a barra. Não use a tua língua para falar mal do outro, sabe? Se você está na igreja, quando você sai da igreja, é aí que as pessoas têm que ver que você é parecido com Jesus Cristo. Paulo fala na palavra: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus Cristo diz em Mateus que o Espírito Santo dá palavras pra gente falar. Então que deixemos esse Espírito fluir através das nossas vidas. Mas principalmente, se encha disso aqui, ó. Se encha disso aqui. Sem isso, sem a Bíblia, sem a Escritura, que é a palavra de Deus, não vai acontecer nada. Não vai mudar nada no seu vocabulário. Espero que você tenha o discernimento de, antes de proferir qualquer palavra para fora da tua boca, você tenha um questionamento. O que Jesus Cristo falaria no meu lugar nessa situação que eu estou vivendo agora? E que você peça sabedoria para o Espírito para te dar as palavras certas. Espero que Deus abençoe você grandemente em todas as áreas da tua vida. Fica com Deus, tamo junto, é nóis.